Olá, querido, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo aqui ao canal Primícias. Eu me chamo Isaac Nascimento e nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre um assunto que gera muita dificuldade no coração dos nossos irmãos, muitas vezes até mesmo no meu coração. Eu quero conversar com você sobre o silêncio de Deus. Você já teve a sensação de estar orando e de não ouvir Deus, de Deus não te responder, de você estar buscando, procurando, querendo e Deus não falar nada com você? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Ele vai ser um pouquinho mais extenso, diferente dos devocionais, mas eu quero conversar com você e talvez te ajudar, te orientar a você ter uma resposta de Deus e permanecer firme na fé, mesmo quando o silêncio de Deus estiver continuando e estiver atuando na sua vida. Vem comigo nesse vídeo, roda a vinheta. Eu costumo dizer que o silêncio de Deus arranca pedaço. Você já teve essa sensação? Uma sensação de que você parece que ora, que busca, que fala com Deus e Deus não responde, Deus não fala com você. Esse sentimento causa uma dor, a gente vai tendo a sensação de que Deus não está falando com a gente. Pois é, muitas vezes é realmente o silêncio. Deus está calado e o silêncio de Deus também é resposta. Mas nós aprendemos que Deus, ele responde. Deus fala com a gente e quando a gente fica nesse período onde a gente não está ouvindo Deus, isso gera dúvida no nosso coração. A gente fica inquieto, nós não sabemos no que acreditar, não sabemos se as nossas orações estão sendo ouvidas, gera desânimo, gera vontade de não ler mais a Bíblia, a gente fica um pouco mais cansado, desanimado das coisas, porque muitas vezes a resposta não vem, parece que a solução não vem, e aí a gente fica nessa situação de dificuldade, de pensamento, a gente não sabe o que pensar, e Deus continua calado, e a gente não consegue ter uma resposta clara. Pois é, a Bíblia nos mostra que existem várias pessoas que passaram por isso, mas o silêncio de Deus não significa ausência do Eterno. A Bíblia nos ensina sobre vários homens que tiveram um período de silêncio e outros homens que tiveram uma resposta. O próprio Jesus, quando estava no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se quiseres, pode mudar o plano, afasta de mim esse cálice. Todavia, se não for a vontade do Senhor, estou aqui para que eu possa beber. A Bíblia diz que nesse período Deus não respondeu, Deus ficou em silêncio, mas os anjos vieram e ajudaram ao Senhor Jesus. E aí a gente precisa entender uma coisa, querido. Fato é que quando Deus está em silêncio, que também é uma resposta divina, nós precisamos ou podemos estar sendo tratados por Deus. Existe um tempo de tratamento, caráter, raízes de pecado, intenções do nosso coração que podem ser trabalhadas, por isso, pelo que a gente está vivendo, por esse silêncio de Deus. Como é que está o tratamento de Deus na sua vida? Será que Deus não está querendo falar alguma coisa com você? Será que Deus não está querendo te ensinar? Aqui, será que Deus não falou muito tempo com você e você não ouviu? A Bíblia diz, ou melhor, existe um período de 400 anos onde nós acreditamos, a história nos diz isso, que Deus não usou profeta para falar com o meio do povo, não usou profeta para falar com o povo de Israel. Deus quebra o silêncio quando ele envia um anjo para falar com Isabel, a mãe de João Batista, para profetizar que ela iria ter um filho. Então Deus ficou 400 anos sem falar porque o povo não queria mais ouvir. Sabia que o silêncio de Deus na nossa vida muitas vezes é porque a gente não parou para ouvir Deus no passado? Se isso está acontecendo com você, reveja, reflita se Deus não falou muito com você e aí no passado você não ouviu e agora está precisando. Clame por misericórdia. Deus é misericordioso. E aí existe também um tempo de alinhamento. Muitas vezes, quando Deus está calado, a gente precisa ter o nosso foco alinhado. Precisamos ter um realinhamento. O que é o meu plano? O que é o plano de Deus? O que eu quero? O que Deus quer? E às vezes esse período de silêncio serve justamente para que a gente possa alinhar os planos, entender as coisas. Deixa eu te falar um segredo.
eu confesso que eu pensei em parar por algumas vezes com os devocionais, com os vídeos, com o Reels, com o Instagram. Pensei em parar nisso tudo e eu sempre perguntando a Deus. Até agora, Deus, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, Deus de maneira clara não falou comigo que eu tenho que parar. Mas eu ouvi uma frase de um pastor que ele estava dizendo: alimente as suas ovelhas, alimente as pessoas que estão perto de você. Talvez para um ou para outro você não receba, não tenha um retorno visível do que está acontecendo, mas a tua palavra tem chegado ao coração de pessoas. Aquilo me deu uma injeção de ânimo. Não estou dizendo que foi Deus quem falou comigo, ok? Mas eu estou dizendo que aquilo me deu uma injeção de ânimo para que eu possa continuar fazendo os vídeos e os devocionais que eu tenho feito. Por falar nisso, você já viu algum devocional que eu tenho feito? Curte lá, eu tenho feito alguns devocionais, esse vídeo aqui específico é um pouquinho mais longo, onde eu trago algum ensinamento um pouco mais prático, mas para você que não se inscreveu no canal ainda, curte aí, se inscreve, me ajuda. Eu estou buscando chegar aos 1000 inscritos aí, monetizar o canal, mas mais do que isso, independente caso eu consiga ou não consiga, eu vou continuar fazendo para que outras pessoas sejam abençoadas. Mas se você curtir, comentar, compartilhar, o YouTube vai entender que essa palavra é relevante, pelo menos para algumas pessoas, e vai começar a divulgar um pouco mais isso, tá bom? Então fica aí nessa questão e me ajuda se for possível para você. Mas voltando aqui ao assunto, planos, projetos. Muitas vezes o silêncio de Deus faz com que a gente alinhe os nossos planos com os planos de Deus. Deus não tem que alinhar o plano dele com o nosso. Somos nós quem temos que alinhar o nosso plano com Deus. Às vezes o silêncio de Deus também pode ser preparação. Deus pode estar preparando você para alguma coisa maior. Deus pode estar preparando você para algum nível maior, para algum outro lugar que Ele queira te levar, para alguma coisa que Ele queira fazer através da sua vida, e Deus pode estar te preparando para isso. Então, o silêncio de Deus não significa que Ele está inerte, que Ele não está fazendo nada. Pelo contrário, Deus está trabalhando nesse período de silêncio para que você possa ser trabalhado também. A grande pergunta que se faz é: e aí, Isaac? O que é que eu faço enquanto Deus está em silêncio? E aí a Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo 18, a parábola de uma viúva que era insistente. Muitas pessoas dizem que o juiz iníquo é Deus que vai responder, mas Deus não é um juiz iníquo. Jesus não está falando sobre o juiz em si. Jesus está falando sobre a persistência e insistência da moça, lá em Lucas capítulo 18. Então a primeira coisa que você tem que fazer para ouvir Deus, para entender o direcionamento de Deus, para que Deus volte a conversar com você é: persista em oração e atente os seus ouvidos, treine os seus ouvidos para ouvir Deus. Preste atenção, Deus ele pode falar com a gente de várias maneiras, através de um Reels, através desse vídeo Deus pode estar falando com você, Deus pode falar com a gente através de pessoas, através da sua palavra, através de livros, através do céu, através da natureza. A Bíblia diz que um dia revela a outro dia a grandeza de Deus. Então Deus pode falar conosco de várias maneiras, mas nós falamos com Deus apenas de uma maneira: através da oração. Então, para você ouvir Deus, continue persistindo em oração. Continue clamando, continue falando com Deus, continue orando para que Deus possa te responder. A única maneira que nós temos para poder falar com Deus é através da oração. Um segundo ponto que é importante para você: alimente a sua fé com a palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que mesmo que você esteja em silêncio, que Deus esteja em silêncio e que você não está conseguindo ouvir Deus, a verdade é que a Bíblia é a fonte da palavra que Deus liberou para os nossos corações. Então você precisa continuar lendo a palavra, se envolvendo com a palavra, porque é através dela que Deus vai falar com você. E uma terceira possibilidade, um terceiro ponto aí para você
poder voltar a ouvir Deus, se envolva com irmãos cristãos, se envolva com irmãos mais maduros que você, que já passaram por essa fase, que já viveram experiências profundas com Deus. Envolva-se com Deus, envolva-se com pessoas que te aproximem de Deus. Isso vai ajudar você a entender mais a palavra e entender mais o que é que Deus tem para a sua vida, tá? É melhor lutar com Deus em oração do que se afastar dele em silêncio. Nós precisamos entender essa verdade. É melhor lutar com Deus em oração do que se afastar dele em silêncio. Se isso falou com você, se esse vídeo falou com você, eu quero te pedir, não desiste de orar não, não para agora não, continua firme, continua caminhando, Deus vai te responder, tá bom? Um grande abraço para você, como eu já te pedi, se inscreve no canal aí, curte, comenta, tem alguns links aqui embaixo com alguns produtos, você pode aí ter acesso a esses produtos se você quiser, tá bom? Tudo no preço muito acessível para você poder ser abençoado. No mais, Deus abençoe você e lembre-se, primícias, Deus em primeiro lugar sempre. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fica na paz.